Olá, meu amiguinho, minha amiguinha. Que bom estarmos juntos aqui hoje de novo para nós estudarmos um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre aquilo que Deus quer que nós sejamos, aprendamos, não é? Isso é muito importante. Nós já aprendemos muitas coisas e agora, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Nós vamos aprender sobre Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre Deus? Tudo que nós estamos aprendendo é baseado na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual e é a Bíblia Sagrada que nos diz aquilo que nós devemos fazer e aquilo que a gente deve crer. Hoje nós vamos falar sobre Deus. O que a Bíblia nos diz sobre Deus? Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Isso está lá em Judas 1:25. Na Bíblia tem um versículo lá em Judas, capítulo 1, versículo 25, está escrito assim: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então, nesse versículo, nós vemos o Senhor Deus nos dizendo que Ele, o Senhor Deus, é o nosso único Deus. Então, nós temos um único Deus. Não adianta ninguém vir dizendo para nós que existem outros deuses, porque não existe. Só há um Deus e a Bíblia Sagrada nos garante isso. O que mais que a Bíblia Sagrada nos diz sobre Deus? Ela nos diz que Deus é o Criador, sustentador, juiz e Senhor. Isso está em Isaías 33, versículo 22, que diz assim: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. Então, nesse versículo está dizendo que o nosso Senhor é o nosso juiz e é Ele também que faz as leis. Ele é o nosso legislador, é quem faz as leis. As leis que o Senhor fez estão registradas aqui, na Sagrada Palavra de Deus. Então, é Ele quem faz as leis. Por que o Senhor faz as leis? Porque Ele é o único Deus. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único que pode, porque Ele tem todo o poder. Nós vamos ver isso durante todo o ensino de hoje. Ele é quem criou todas as coisas. Quando nada existia, Ele criou a partir de sua palavra. Ele disse: haja luz, e a luz passou a existir. Ele foi criando todas as coisas, como nós já estudamos aqui, não é? E Ele é o sustentador de todas as coisas. É Ele quem sustenta todas as coisas com o seu poder, com a sua mão. Se Ele quiser, se Ele decidir, todas as coisas passam a não existir mais. Se Ele desejar, eu, você e tudo que existe pode ser acabado de uma hora para outra, porque é Ele quem cria, é Ele quem sustenta, é Ele quem julga, é Ele quem faz as leis e Ele é Senhor. Senhor significa dono de tudo, a quem nós vamos prestar contas. Então, Ele é Senhor. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia também nos ensina que Ele governa todas as coisas. E esse governo, Ele exerce esse governo de acordo com o propósito que Ele tem. Quando Ele criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas com um propósito. Criou o vento para nos refrescar, criou a árvore para dar sombra, luz, frutos, flores, folhas, para purificar o ar. Criou a mim e a você com um propósito de glorificar a Deus, de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, segundo o seu propósito, Ele faz todas as coisas, Ele governa todas as coisas com o seu poder. Ele tem poder para isso, né? E
Só que ele também governa todas as coisas com a sua bênção. Ele olha para mim e fala, tia Rosana precisa de uma bênção tal, e aí ele derrama essa bênção sobre mim. Ele olha para você e fala, meu filhinho, minha filhinha, eu vou derramar sobre ele tal bênção, e ele derrama sobre nós. Por exemplo, ele sabe que nós precisamos do ar para respirar, então ele nos dá o ar para que nós possamos respirar. Ele sabe que nós precisamos da luz do sol. Então, ele nos dá o sol para nos aquecer, não é? E para que faça fotossíntese para que a gente possa respirar. Ele governa tudo pelo seu poder, de acordo com seu propósito e graça. E isso está em Isaías 46, 10, que diz: meu propósito permanecerá de pé e farei tudo que me agrada. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor diz. Que tudo que acontece, acontece com o propósito dele e tudo que ele planejou vai acontecer. A Bíblia também nos diz que ele é infinito e santo. Infinito em santidade. Ele é infinito. O que significa que ele é infinito? Que ele não tem fim e nem começo. Ele não tem o início e não tem o fim. Ele é e continua sendo. Todo sempre. Quando as coisas começaram a existir, que ele começou a criar o universo, ele já existia, ele já era, ele já estava presente, porque ninguém o criou, ele é. Então, quando as coisas começaram a existir, ele já existia. E a Bíblia fala que ele é santo e vai nos julgar segundo a sua santidade. A Bíblia diz isso em Isaías 6:3, que quando Isaías teve uma visão, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e ele enchia o templo todo, e a barra das suas vestes enchiam todo o templo, e acima dele tinham serafins, e esses serafins eram anjos, e esses anjos tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam os rostos, com 2 asas eles cobriam seus pés, com 2 asas eles voavam, e dava 6 asas, né? Então, e eles clamavam todo o tempo, sem parar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías 6:3 é esse versículo que conta essa parte, né, dessa visão que Isaías teve. Diz: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Outra coisa que a Bíblia nos diz sobre o nosso Senhor é que ele é Pai de Jesus e Pai de todos aqueles que creem em Jesus. Você sabe que o nosso Deus é Pai de Jesus, não é? Lá em 2 Coríntios 1:3 está afirmando isso. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. A Bíblia nos diz que nosso Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é Pai daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós sabemos que todas as coisas criadas, todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas aqueles que creem, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que dizem a Jesus: Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador, a esses Deus faz filhos dele, não é? Então, ele é Pai de Jesus e nosso Pai, nós que cremos. Você já creu em Jesus como seu Salvador? Você já deu a sua vida para Jesus? Olha, Jesus veio ao mundo como homem. Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos do nosso pecado. Ele criou o céu para nós, mas no céu não entra pecado. Por isso, nós que pecamos, nós que muitas vezes entristecemos a Ele com as nossas
com os nossos pecados, nós que muitas vezes desobedecemos nosso pai e nossa mãe, nós que pensamos coisas horríveis, que falamos coisas horríveis, nós pecamos. Então nós temos que pedir perdão, dizer ao Senhor, Senhor, me perdoa. Hoje mesmo você pode se lembrar de uma coisa errada que você fez. Lembra aí agora de uma coisa errada que você fez que não agrada a Deus. Você precisa pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados e dizer ao Senhor, eu não quero pecar mais, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Fez essa oração? Então, neste momento, o Senhor Deus te fez filho de Deus. Você não é mais uma criatura como uma árvore, um passarinho, um rio. Não, agora você se tornou filho de Deus. Outra coisa maravilhosa que a Bíblia nos ensina sobre nosso Senhor é que o nosso Senhor, ele é onipotente. Oni significa todo, oni. Potente quer dizer poder, né? Poderoso. Onipotente, todo poderoso. É muito importante que a gente saiba isso, que o nosso Senhor, ele tem todo o poder. É como se ele segurasse o mundo nas suas próprias mãos. Com o seu poder, ele sustenta todas as coisas. Não deixa que um planeta choque com outro planeta. Não deixa que as estrelas caiam do céu aqui em nós, em nossa cidade, nos matando. Não deixe que o sol aqueça demais ou que a terra se aproxime demais do sol para que nós possamos ser queimados. O Senhor Deus é um Deus onipotente. Lá em Salmos 62:11 fala que ele tem todo o poder. Está escrito assim, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, todo o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence ao Senhor, Criador do céu e da terra. Lá em Marcos 10, versículo 27, o Senhor fala assim, na Bíblia, no Evangelho de Marcos, todas as coisas são possíveis para Deus. Então, a gente às vezes pensa que uma coisa é impossível. A gente tenta fazer alguma coisa e não consegue. Mas a gente precisa entender que para nós as coisas podem ser impossíveis. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele é capaz de fazer as maiores maravilhas, os maiores milagres. Porque não tem nada impossível para Deus. Ele é onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder. Outra coisa que o nosso Senhor Deus ele é onipresente. Oni é todo, presente é que está presente. Ele é onipresente. Ele está no nosso coração, ele está no coração das outras pessoas e ao mesmo tempo ele está em toda a terra, em todos os lugares, em todo lugar do universo. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. No Salmo 139, que é um salmo maravilhoso, quando Davi fala sobre a criação de todas as coisas e ele fala sobre a criação dele mesmo, Davi estava falando assim que ele estava impressionado com a forma como ele foi criado, que desde quando ele foi feito, Deus estava vendo, Deus estava presente, quando o embrião começou a se formar, quando o coração começou a bater, Deus estava presente, Deus estava vendo tudo. Então, Davi fala assim, para onde, no versículo 7 e 8, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir lá no céu e lá tu estás. Se eu fizer a minha cama lá na sepultura, lá também tu estás. Que coisa maravilhosa. Davi estava dizendo que Deus está presente em todos os lugares, não somente em todos os lugares, mas em todo o tempo, em todo espaço de tempo. Ele está em toda parte, está aqui na minha vida, no meu coração, está aí
na sua vida, no seu coração, e está no mundo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nada está oculto ao Senhor. Ele está presente e vê tudo. Ele vê quando as pessoas fazem covardia conosco. Ele vê quando as pessoas fazem injustiça conosco. Ele vê e vinga. A gente não precisa se preocupar em vingar. Muitas vezes lá na escola, um coleguinha nosso faz alguma coisa que nos entristece e a gente fala assim, eu tenho que descontar. Não, a gente não precisa se preocupar em descontar, em tomar vingança, porque a vingança é do Senhor. Ele diz, minha é a vingança, porque ele vê todas as coisas, mas também ele vê quando nós fazemos as coisas que não agradam a ele. Da mesma forma que ele vê os outros fazendo coisas que não agradam a ele, coisas que nos atingem, ele também vê quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a ele, que atinge os outros. Então nós temos que prestar muita atenção no que fazemos, no que dizemos, da forma como nós nos comportamos, porque Deus ele é onipresente. Ele vê todas as coisas e nós sabemos que o que nós semeamos, o que nós plantamos, nasce. É a lei da natureza. O que se semeia, nasce. Se eu planto um caroço de pé de manga, vai nascer um pé de manga. Se eu planto uma semente de uva, vai nascer uma parreira. Se eu planto uma muda de banana, vai nascer uma bananeira. Se eu planto boas atitudes, boas ações, bom comportamento, eu vou colher o quê? Respeito, vou colher amizade, vou colher amor das pessoas. Então, o que eu planto, é o que eu colho. Em Provérbios 15:3, também diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte a contemplar os maus e os bons. Então, os olhos do Senhor estão sobre todos. Ele olha quem é bom e ele olha quem é mau. E ele nos julga e ele nos dá exatamente segundo aquilo que nós plantamos, segundo aquilo que nós semeamos. O que você tem semeado, meu amiguinho, minha amiguinha? O que você tem feito? Você tem sido um junior, um pré-adolescente que honra a Deus com aquilo que você é? Você tem tomado atitudes que glorificam a Deus? Você tem se comportado de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada? Antigamente você podia dizer, eu não sabia disso, mas agora você já sabe. Agora você sabe que você precisa ter um bom comportamento, porque o Senhor está olhando para a gente e Ele está presente onde nós estamos, para Ele ver todas as coisas. Outra coisa também que nós precisamos aprender e saber é que o nosso Deus, ele é onisciente, ele é todo sabedoria, ele sabe de todas as coisas, onisciente. Ele sabe tudo que nós pensamos, ele sabe tudo que nós fazemos, ele sabe tudo que nós passamos. Em Jeremias 23, versículos 23 e 24, diz assim, sou eu apenas um Deus de perto e não também um Deus de longe? Poderia alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Então, ele não só está longe, mas ele também está perto. Ele está pertinho de nós todo o tempo, então ele vê. Ele sabe de todas as coisas. Não dá para a gente esconder nenhum pensamento, não dá para a gente se esconder dele, porque ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então, nós podemos fingir para as outras pessoas, nós podemos fingir as nossas atitudes, mas a gente não consegue fingir para Deus. A gente precisa ter todo o respeito e todo o amor por Deus, porque Ele sabe todas as coisas e Ele é poderoso, onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente está em todo lugar, onipotente pode todas as coisas e onisciente sabe de todas as coisas. Então nós precisamos viver de forma que agrada ao Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos saber de Deus é que Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é trino e Ele é uno.
trino quer dizer três e uno quer dizer um. Ele é três e ao mesmo tempo é um. É como o triângulo que tem três lados. Tem três lados, mas é uma figura só. Mas eu não entendo, tia Rosana, como é que Deus pode ser três e pode ser um? Como que é isso? Eu não consigo entender. Eu vou te explicar e você vai entender. Pense no seu pai. Seu pai é seu pai, ele é pai. Seu pai é filho da sua vovó, então ele é filho. E seu pai é marido da sua mãe. Ele é pai, ele é filho e ele é marido. Da mesma forma que Deus, ele é pai, ele é filho e ele é Espírito Santo. Ele é Deus trino, ele é os três e é Deus uno. Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus Pai, ele é o Deus Criador. Como Deus Filho, ele é Jesus, o nosso Salvador e nosso Senhor. Como Deus Espírito Santo, ele é o Deus que habita em nós todo o tempo, que faz companhia conosco, que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas, porque nunca nos abandona. Ele é trino e ele é uno. Ele é três e ele é um. Ele, todos três, Pai, Filho e Espírito Santo, todos três, a Trindade é uma só. Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos hoje sobre Deus. Que coisas importantes nós aprendemos hoje sobre o nosso Senhor. Mas o mais importante que a gente precisa aprender aqui é que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele precisa ser honrado, ele precisa ser obedecido. Ele quer de nós a obediência. Todos aqueles que amam ao Senhor, não o amam, não são com palavras, não são as nossas palavras que mostram o quanto nós amamos ao Senhor, não são as nossas músicas que mostram o quanto nós amamos ao Senhor, porque uma pessoa pode cantar uma música e não sentir nada, uma pessoa pode dizer que ama ao Senhor e não sentir nada no coração. Sabe o que é que mostra que nós amamos o Senhor? A nossa obediência. Quando nós obedecemos aquilo que o Senhor espera de nós, quando nós obedecemos a palavra. Agora você já está sabendo todas essas coisas e a Bíblia fala que você será feliz se você obedecer. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E assim você será feliz. Em nome de Jesus. Para terminar a nossa lição de hoje, eu quero deixar com você Lucas 10, 27 para você decorar. Decore e poste no grupo Ibar. Porque a palavra de Deus escondida no nosso coração, ela é de fácil acesso quando nós passarmos por nossas necessidades. Quando a gente estiver com dificuldade, o Espírito Santo vem, acessa a palavra no nosso coração e a gente pode se sentir confortável e saber como agir. Então você vai decorar Lucas 10, versículo 27 e postar no grupo Ibar. E lembre-se, tia Rosana ama você.